presentes, os irmãos da internet, alguns já entraram em contato conosco. Só estou dando um parecer a respeito da minha sogra. Ela estava... Domingo ela teve que ir ser hospitalizada porque estava se sentindo fraca, porque precisa fazer uma cirurgia e precisou ser internada. Ficou internada, ficou praticamente 2 dias na UTI, e para poder repor algumas substâncias diretas e ter um monitoramento melhor. E tomou soro e essas coisas todas, e para a honra e glória do Senhor, hoje às 10 horas da manhã ela teve alta da UTI para o quarto. Então saiu daquele ambiente onde não pode ter alguém perto. E a respeito disso que tem se levantado, e às vezes se levanta na vida da gente em áreas distintas, o Senhor me deu uma palavra que está no livro de Naum, capítulo 1. Eu tenho confessado esse único versículo tem 2 semanas. E eu convido a você a tomar essa palavra para você também. Ainda não é a nossa pregação, mas é uma palavra que eu tenho certeza que vai trazer refrigério para a sua vida e que tem me colocado num lugar seguro. Naum, Velho Testamento, versículo 7, que diz: o Senhor é bom. Aleluia! O Senhor, Ele é bom. Ele é, queridos, uma fortaleza no dia da angústia. E conhece os que nele se refugiam. E conhece os que nele confiam. Você pode declarar para você mesmo: o Senhor é bom. Ele é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam, o que nele se confiam. Há um lugar, querido, em Deus chamado fortaleza. Nesse lugar, quando o dia da angústia vem, você e eu podemos exercitar os nossos pensamentos, as nossas emoções, as circunstâncias que tentam dizer que nada está acontecendo, que nada vai mudar. Eu e você podemos declarar para nós mesmos que o Senhor é bom. Ele é fortaleza no dia da angústia. E Ele conhece, Ele me conhece, Ele te conhece, e nele nos refugiamos, e nele confiamos. Querido, isso é uma palavra de vida para mim e para você. Isso é uma palavra de segurança para mim e para você. Isso é uma palavra de esperança para mim e para você. Sabe para quê? Para no dia da angústia que Ele vem, e vem. Você e eu precisamos ter o exercício de trazer à memória o quê? Aquilo que te dá esperança. Não aquilo que te joga para a vala. Não aquilo que as circunstâncias dizem. Não aquilo que os sintomas estão falando. Não aquilo que as circunstâncias tentam determinar em áreas diversas das nossas vidas. Mas podemos reconhecer no nosso coração, com confiança, que Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, e Ele se tornou uma fortaleza. Ele se torna uma fortaleza para nós nos refugiarmos nele, naquele dia onde a angústia chega, naquele dia que a angústia tem que querer determinar aquilo que a gente vai sentir ou pensar. Não, nós estamos num lugar seguro, no alto refúgio, na torre forte do Senhor. E por isso, queridos, eu e você decidimos estar nesse lugar nele. E na situação que a minha sogra está tendo como desafio de vida,
Nós temos confessado essa realidade, que ela é sarada, que ela é curada e que o Senhor é bom. Por mais que a angústia bate, por mais que venham os pensamentos contrários, ei, pensamento contrário, eu tenho que te falar, o Senhor é bom. Por que eu estou falando isso? Porque isso tem que ser repetitivamente envolvido no seu pensar. Isso é um exercício de confissão e meditação na palavra. Quando eu e você confessamos e meditamos na palavra, o dia da angústia, quando chega, o Espírito Santo ele vai pegar na gaveta dele, que está dentro do nosso espírito, vai liberar. Ei, em cima dessa situação você tem que saber, você tem que lembrar que o Senhor ele é bom, ele é fortaleza. No dia que você está passando hoje, no dia dos desafios hoje, que é essa angústia que você está vivenciando, mas sabe que você tem que ter a certeza dentro de você, que Ele sabe que você confia nele. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você, em nome de Jesus. Amém? E hoje eu queria compartilhar a palavra que está em Gênesis. O Dodô começou a falar domingo passado a respeito do início de ano. Gênesis, a partir do capítulo 15, queridos. E realmente, virada de ano, início de ano, todos nós fazemos planejamentos, organizações, alguns mais, outros menos, alguns dos seus jeitos e outros jeitos. E é interessante que cada um vai para uma direção, a qual coloca diante do Senhor e se planeja até mesmo das coisas do seu dia a dia. Mas a importância da gente colocar o que Deus tem para nós na nossa vida diária faz toda a diferença. E como o pastor Roberto falou ano passado, que tem umas 2 semanas, você não precisa ser abençoado só quando o ano virar. Você pode ser uma bênção hoje. A bênção pode começar hoje, não espere o ano virar. Mas o ano virou. E nós continuamos a andar no caminho que o Senhor tem para nós, a trajetória que o Senhor tem para nós. E é interessante que eu estava meditando na palavra hoje pela manhã, e o Espírito Santo estava falando para mim a respeito de quem nós somos nessa geração. Nós fazemos parte da geração, eu creio, dos últimos dias, querido. Porque Jesus está voltando, amém? Jesus está voltando, amém? Hoje no telefone mesmo eu virei para uma pessoa, olha, não esquece não, Jesus está voltando. E tu te alegra ou te assusta? O povo fica pau comigo. Mas eu tenho que falar. Tem que falar, tem que dar aquela cutucada. Tem que dar aquela exortação. E é muito legal isso, porque a gente precisa estar apercebido das coisas que estão ao nosso redor, daquilo que tenta nos envolver e muitas das vezes roubar aquilo que o Senhor já liberou para nós. E nós, como somos a geração dos últimos dias, e nós somos a geração do hoje, do que está aqui nesse lugar para proclamar, para viver a realidade prática da palavra de Deus, o Senhor ele me levou para um lugar onde Ele me citou 3 personagens bíblicos. E eu vou começar citando sobre a vida de um cara chamado Abraão, que todo mundo conhece. E é interessante que na vida de Abraão, Deus não faz diferença com a nossa vida também. Eu creio que no seu dia a dia, no meu dia a dia, se você se atentar, você vai perceber Deus falar com você nos detalhes. Eu costumo orar pelas pessoas e dizer que você veja Deus nos detalhes nesse momento. O seu Luiz fazendo a obra lá na casa dele, né, seu Luiz? O Senhor vê Deus agindo na sua vida nos detalhes.
Em cada momento, olhar para uma parede, olhar para uma janela, olhar para uma porta e falar: Deus, eu sei que o Senhor está nesse lugar. Eu sei que o Senhor está nesse negócio. Eu sei que o Senhor está falando comigo aqui, eu levantando esse tijolo, eu botando essa pia. Eu não sei o que Ele está fazendo na casa dele, mas o Espírito Santo está lá com ele. E ele precisa perceber e convidar e falar: Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. E é interessante que com Abraão, Deus falou com ele de uma forma que ele também pudesse entender. E vamos ler lá, que diz assim, capítulo 15, versículo 1, Marcos. Depois desses acontecimentos, que foi o momento em que Abrão deu um dízimo a Melquisedeque, eu já não vou falar sobre isso, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão. Ou seja, Abrão, ele olhou, Abrão, ele viu, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. E respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverá de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? E disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro? A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será de ti gerado. Esse será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus. Então conduziu até fora e disse: olha para os céus, aleluia, e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Queridos, o Senhor, Ele quer forjar em nós, na nossa geração, para que nós olhemos para a direção da sua palavra. O Senhor, Ele está te convidando, Ele está forjando em nós, a geração do dia de hoje, a nós olharmos não para aquilo que o natural nos informa, mas para aquilo que Deus diz. O que Deus disse para Abraão? Ele disse para Abraão: olha para onde? Para as estrelas do céu. E começa a contar. Eu pergunto para vocês acham que Abraão começou a contar? Eu, como sou meia boba, eu acho que eu ia começar a contar. Ficar peraí, Deus, me perdi. A gente até começa a contar. Mas o que Deus estava querendo forjar na vida de Abraão, que Deus quer forjar na minha vida e na tua vida, é que nós olhemos para aquilo que Ele diz. Fala para o teu irmão: olha para aquilo que Deus diz. Fala com vontade, Suelen. Olhe para aquilo que Deus diz. Olha. E Deus falou: ei, Abraão, está olhando para onde? Ai, Senhor, será que eu não vou ter nenhum herdeiro? Será que é o Damasceno Eliezer que vai ser o meu herdeiro? Ai, Senhor, como é que vai ser isso? Senhor, grana eu já tenho, mas eu não tenho um herdeiro. Às vezes a gente quer tanta coisa, mas aquilo que o Senhor quer nos dar, a gente não se atenta. Pega a visão. E queridos, o Senhor, Ele é aquele que vai sempre forjar em nós olharmos para aquilo que Ele diz. E Ele diz para Abraão: olha para o céu, olhe para o alto,
Querido, olhe para o céu você também. Olhe para aquilo que o Senhor coloca para você como infinitamente mais. Olhe para aquilo que o Senhor tem como mais que abundante. Olhe para aquilo que é infinito, que você não pode contar, que você não pode perceber. Mas Deus, eu não estou conseguindo enxergar, mas o Senhor fala assim, eu estou usando aquilo que você vê, para que você enxergue o que eu te digo, diz o Senhor. E essa é a minha realidade, e essa tem que ser a tua realidade, e isso, queridos, tem que ser mediante o quê? Mediante a fé. E Abraão fez isso, e nisso, quando ele creu, o que a palavra diz que aconteceu com ele? Isso foi imputado, foi colocado dentro nele como justiça. Foi colocado como algo que é justo, que é certo, que não sai mais. Essa é a minha condição. Essa tem que ser a sua condição. E você diz para você, Senhor, eu olho para a sua palavra. Amém. Nós somos a geração que olhamos para aquilo que Deus diz, assim como foi com Abraão. E é interessante que nós somos a geração que tem como exemplificação, que tem também como referência Abraão, que recebeu as muito grandes promessas que foram acrescentadas a ele, que está em Gênesis 22, 16 a 17. Ele olhou para o alto, amém? Ele olhou para o céu, amém? E Deus falou para ele que a sua descendência seria como as estrelas do céu. E começa a contar se é que pode. Deus sabia que não dava. Só que as promessas que Deus tinha para Abraão, as promessas que Deus tem para mim, para você, por que isso tem que ser massificado para mim e para você? Por que a gente está numa quarta-feira, às 8h14, aqui nessa rua, já choveu, e você está aqui ouvindo isso? Ei, sabe para quê? Para entrar dentro de você e fazer morada, para ser um lugar seguro, para ser um lugar de refúgio, para ser um lugar de certeza, para ser um lugar de moradia em Deus. E essas promessas foram acrescentadas. Não ficou só nas estrelas do céu. Foram mais. 22, eu não abri. 16 e 17. E disse e jurei por mim mesmo. Isso foi depois que Deus fez prova de Abraão, para Abraão. Provou Abraão pedindo seu filho Isaque. Só para te situar. E Abraão ofereceu Isaque como sacrifício. E Deus retribuiu com um cordeiro. Mas Deus, ele liberou mais promessas, porque Abraão decidiu obedecer. Fala para o irmão que está do seu lado, o segredo é a obediência. Você olhou para aquilo que Deus disse? Sim, pastora, estou olhando. Ele te pediu um sacrifício? Ai, pastora, tá? Esse sacrifício está difícil. Obedeça. Porque tem muito grandes promessas. E aí, o 16 do capítulo 22 diz: e disse, jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência. Como quem? Como as estrelas dos céus. Aleluia! E Deus acrescentou mais. Deus acrescenta mais para mim, para você. E Ele continua dizendo, como a areia da praia do mar, a tua descendência possuirá a cidade dos teus inimigos. Queridos, o que isso quer dizer? Se Deus tem uma promessa no sim, há uma promessa também no amém.
Há um sim e um amém, há uma honra, há uma dupla honra, quando você e eu nos colocamos em disponibilidade, em oferecer o sacrifício. Eu não sei o que você tem que se sacrificar hoje, eu não sei que você está fazendo prova com Deus nessa hora, mas eu sei de uma coisa, que as promessas do Senhor, elas estão além das estrelas do céu e das areias do mar. Aqui eu já poderia parar. Há uma condição de prosperidade que paira sobre nós. Marlon, olha para cá. Fica aqui na frente. Fica aqui. É sério. Quando você estava ali tocando o seu instrumento, eu vi como se tivesse caindo, como se fosse purpurinas de ouro sobre a sua cabeça. E parava sob seus pés. Querido, o entendimento que eu tive naquela hora foi: o teu caminhar está sendo glorioso. O caminho que você está decidindo seguir vai te lançar para o alto. Vai fazer com que você, olha para mim, caminhe na certeza de que a prosperidade está sobre você. Tudo que você colocar a mão prosperará. O caminho que o Senhor tem para você é um caminho de estrada de ouro, diz o Senhor. Recebe essa palavra, meu querido, em nome de Jesus. Amém. Tem horas que você tem que ser ousado, precisa liberar uma palavra. Se o Senhor te deu uma palavra, libere. Se o Senhor te deu uma visão, fale. Abraão, ele teve uma visão. E ele viu, ele olhou o que Deus disse e olhou para o alto. Colocou a condição do sacrifício naquele momento. E posteriormente, o sim da promessa que já havia sido concedida foi superabundante no amém que ele se manifestou. Essa posição não é só para Abraão, essa não é posição só para o Marlon, a qual o Senhor abriu meus olhos e vi ele ali caindo, como se fosse purpurinas de ouro, e caía sobre a cabeça dele, e o pezinho dele estava ali, ó, caindo como se fosse nevezinha. Não sei te explicar. Eu ia falar para ele depois, mas eu percebi que eu precisava falar para ele para ser como edificação para todos nós. Sabe por quê? Porque isso é a multiforme sabedoria do corpo de Cristo. E nós estamos no lugar de liberdade. E nós estamos nesse lugar nele. E queridos, nós somos a geração que decidimos olhar para aquilo que Deus diz. Mas é interessante que em Gênesis 24, coloca lá agora, 24, versículo 1 e 2. A gente vai entrar na vida de Isaac. Versículo 1 e 2 diz assim: era Abraão já idoso, e bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Vou repetir essa frase porque ela é para mim, e se você quiser, você repete só para você. E o Senhor em tudo o havia abençoado. Em tudo o Senhor havia abençoado a Adriana. Você pode falar para você? Em tudo o Senhor havia abençoado o Igor. Gente, isso é exercício. Senhor, estou com a conta para pagar, só estou com R$10 no bolso. Em tudo eu sou abençoado. Só estou com R$2. A passagem do trem foi para R$7. Em tudo eu sou abençoado. A Evelyn até assim, sério? Em tudo sou abençoado.
até na passagem. Queridos, aí o que aconteceu? Resumindo a situação. Não falei o versículo 2, né? Deixa eu ler aqui. E disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por debaixo da minha coxa. Que isso, pastora? Está escrito. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra. Versículo 3, coloca lá. Que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela. E daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Deixa eu resumir isso aqui. O que acontece? Abraão já era velho, Isaque já era um rapaz. A Bíblia diz aqui uma palavra para mim, para você e para Abraão, que o Senhor em tudo havia abençoado. Mas Isaque, ele queria casar. Só que havia uma condição de se casar com aquelas pessoas que eram da mesma condição que eles, da mesma parentela, que a Bíblia diz. E ele mandou o servo mais velho da sua casa. Em alguns estudos dizem que é o próprio Eliezer. A Bíblia aqui o texto não vai dizer que é o servo mais velho da casa. Algumas pessoas acreditam que é o próprio Eliezer. E é interessante que quando Abraão pede para ele ir buscar, encontrar essa mulher, Abraão ele pede algo para Eliezer, ou esse servo mais velho. Ele pede para botar a mão na sua coxa. Aquilo ali era um simbolismo de aliança, de comprometimento, de fidelidade, de lealdade. Queridos, o que o Senhor está nos chamando hoje? Está nos chamando a sermos a geração daqueles que são confiáveis. Porque o versículo 9 coloca lá: com isso, pôs o servo a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Queridos, o Senhor está contando comigo e com você para que nós tenhamos uma aliança com Ele incorruptível. Traduzindo para o carioquês, não sermos de dois papos. Uma hora eu falo um troço, outra hora eu quero outro. Mas, querido, o Senhor quer forjar em nós uma fidelidade, uma lealdade, uma posição de confiança. E esse homem, a qual Abraão citou anteriormente, ele era tratado praticamente como filho, porque ele já estava pensando: se eu não tiver meu filho, eu já sei para quem eu vou dar tudo. Mas, queridos, Eliezer também tinha tudo, porque ele estava na casa do seu Senhor. E é mais interessante ainda que o texto, depois do versículo 9, começa a falar, e eu não vou ler, diz que Eliezer foi andando pelo caminho e ele levou tudo o quanto o seu Senhor tinha. Querido, o Senhor é aquele que quer confiar a mim e a você tudo que Ele tem. Você recebe essa palavra? Senhor, repete comigo. Eu recebo. Confia em mim. Tudo que é teu. Isso é responsabilidade, gente. Isso é lealdade, isso é fidelidade, isso é praticidade, isso é no momento oportuno você exercitar a quem você é fiel. Você é fiel ao Senhor ou é fiel a si mesmo? Porque Eliezer poderia pegar ali os 10 camelos e sair pelo mundo. Mas ele era bobo? Claro que não, que senão ele era morrer, isso sim. Fala sério. E eu anotei aqui que é interessante,
que o servo mais velho da casa, ele estava a procurar a esposa para Isaque. Mas no versículo 15 e 19 do mesmo capítulo, coloca lá para mim, queridos. Diz o seguinte: considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, ele começou a observar quem seria essa moça, quem seria a escolhida, quem ele ia testificar dentro dele para casar com Isaque. E aí ele viu Rebeca, saiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. E a moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. E ela desceu à fonte e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dai-me de beber um pouco dessa água do seu cântaro. E ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse: tirarei água também para os seus camelos, até que todos bebam. Eliezer, o servo mais velho, ele viu o seguinte: que conforme ele foi provado no servir, ele identificou quem também serve. Quando eu e você somos provados no serviço, no servir ao nosso Senhor, no servir ao irmão, é impossível a gente não identificar na Camila o serviço dela. Não pode deixar. O Senhor quer água, ela não sabia quem era. O Senhor quer água, eu vou botar para os animais também. A testificação surgiu, porque o servo da casa de Abraão, ele estava ali para identificar a bondade de Deus. Queridos, eu e você precisamos olhar para o outro e ver a bondade de Deus sendo manifesta na vida dele, fazendo, incentivando, vendo o serviço que ele pode fazer dentro da casa de Deus. Fazendo aonde? Também aí fora, servindo na sua família, servindo no seu trabalho, servindo com excelência, sendo canal de testemunha daquilo que Deus fez e daquilo que Deus faz. Então, queridos, Abraão, ele olhou para aquilo que Deus disse. Na experiência ali de Isaque, o servo mais velho da casa, ele foi aquele que serviu com excelência e encontrou a noiva que sabia servir. Quem é noiva que serve aqui? Quem é noiva que serve aqui? Eu sou noiva, você é noiva de Cristo. E o mais importante disso tudo, no versículo 26 do capítulo 24, diz que esse homem, quando encontrou Rebeca, quando viu o serviço de Rebeca, quando viu o seu amor para o próximo, o que ele fez? Ele se inclinou e adorou ao Senhor. Querido, quando eu e você servimos ao Senhor, nós simplesmente inclinamos as nossas vidas e adoramos a Ele, porque reconhecemos que dele e por meio dele são todas as coisas, porque nós estamos aqui na condição de filhos que servem, daqueles que estão sendo noiva que serve. E queridos, no versículo 27 diz: e disse esse homem: bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou da sua benignidade, que não retirou da sua graça e a sua verdade de meu Senhor. Queridos, o Senhor Deus não é aquele que retira de você graça e verdade. Pelo contrário, Ele coloca mais graça e verdade, benignidade e verdade. Por quê? Porque nós andamos segundo aquilo que Ele diz, identificamos uns nos outros.
E quanto a mim, Eliezer, o servo mais velho, disse, estando aonde? Lê aí. Estando aonde? Você está aonde, irmão? No caminho. Olha a coisa gloriosa. Eu estou no caminho. Você está no caminho. O Senhor me guiou à casa dos parentes do meu Senhor. Querido, quando a gente está no caminho, a gente encontra uns com os outros. Quando a gente está no caminho, a igreja fica mais cheia. Quando nós estamos no caminho, sabemos quem são os nossos irmãos. Olhar para o outro e ver o possível de Deus e falar, vamos embora, estamos no caminho, estamos com a nossa parentela, estamos com aqueles que são os nossos, e o Senhor espera que nós façamos isso. Vamos chamar mais gente, vamos estar junto, vamos convidar, vamos estar vendo o possível de Deus no outro e declarar, cara, você tem que estar no caminho junto comigo, amém? Quando vier aquele zap, meu Deus, esse irmão, toma jeito, vamos para o caminho. Acontece contigo, Tiago? Muito. Vamos embora. Agora eu estou assim, vamos embora. Às vezes fico no vácuo, mas eu continuo falando. Por quê? Porque a gente tem que servir. Amém? E voltando aqui que eu me empolguei. Deixa eu ver o que eu anotei aqui. Ok. Deixa eu anotar que eu anotei aqui, que foi bonito. Confesso que quando eu escrevo fica melhor que eu falo, mas eu escrevi o seguinte: quando servimos no caminho, reconhecemos o que é benignidade, o que é graça de Deus. Nós somos a geração que é marcada pela confiança, pois servimos ao Senhor e providenciamos o que é para o coração do outro. Aquele servo, ele providenciou a noiva para Isaac. E ele voltou para casa com aquela noiva. E a descendência de Abraão foi multiplicada. E aí o texto, nós também podemos ser, queridos, uma geração que muitas das vezes gosta de disputar. Na carne, né? Coisa da carne. A carne gosta de competir. A carne gosta de ser o primeiro. Sabe criança com Coca-Cola? Que aí o irmão pega... Na casa do Marlon não deve ter isso não, quando eles eram menores. Chega a Coca-Cola, aquela Coca-Cola de vidro. Né, Marlon? Aí falou assim, botou mais para fulano. Normal, né, Marlon? Nem ligo, agora eu não ligo, eu vou lá e compro. Mas antigamente, não era, Camila? Ah, dá mais para Camila, que ela é mais nova. A Camila é assim mesmo. Mas essa coisa da disputa, Daniel com Douglas, tem isso não, né, Kátia? Não, tem não. Essa coisa da disputa. E é interessante que a Bíblia fala de um tipo de geração, Igor, que disputava desde o ventre. Jacó, queridos, disputou com seu irmão Esaú. Eles brigavam dentro do ventre da sua mãe. E aí o que aconteceu? Jacó nasceu. E ele se tornou um cara oportunista. Ele se tornou um cara que passou o irmão dele para trás para receber a bênção. Às vezes a gente acha que, não acredito, o Roberto Carlos abençoado de novo. Não, agora é a minha vez, Senhor, dá uma segurada ali. Que isso, irmão, isso não é de Deus, não. E muitas das vezes, irmãos, a gente tem aquelas coisas secretas lá, como diz o pastor David Robertson, aqueles quartos escuros dentro da casa do nosso coração, que aí a gente abre a porta assim, sai as baratas tudo escondendo para o escuro. Isso são as motivações erradas, que às vezes ficam escondidas dentro de nós. Mas o Senhor é aquele que também chama esses. O Senhor é aquele que
toca também a esses. O Senhor é aquele que toca nas nossas motivações, que muitas das vezes não estão alinhadas com aquilo que Deus tem para nós, e nós até espiritualizamos a situação. Sim ou não? Por quê? Porque o conhecimento, muitas das vezes, faz a gente espiritualizar aquilo que é obra da carne. É para você refletir. E aí o que acontece? Jacó, ele era astuto, oportunista, ele estava atrás de uma bênção que não era sua. Gênesis 27, 19. E mesmo assim, o Senhor é aquele que o tocou. Porque Gênesis 27, 19 diz, deixa eu abrir aqui também. Respondeu Jacó, seu pai, sou eu, Esaú, teu primogênito. Olha aí a mentira. Fiz o que me ordenaste, levanta-te, pois, e assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Ou seja, ele pegou uma bênção que não era dele. Mas aí, o Senhor é aquele que não abandona ele, porque o texto mais embaixo diz que o Senhor estava perto dele o tempo todo, que é ali no Gênesis 28, 13, coloca lá, só para testificar. 28, 13 diz que perto dele estava o Senhor. Às vezes com a motivação errada, querendo ficar no jeitinho, querendo ficar na malandragem, querendo ficar no momento onde não consegue perceber que o outro está na hora do outro ser abençoado, e você se ofende. E você acha que a bênção tem que ser para você naquela hora. Querido, há um tempo oportuno para mim e para você. Se há uma promessa de nós olharmos para aquilo que Deus diz, de nós do Senhor confiar a nós, o servir a Ele, você acha que não há recompensa? A recompensa a promessa é do sim e do amém. Há uma promessa de quê? De estrelas do céu para a minha vida. Há uma promessa de areias do mar para a sua vida. Ou seja, há uma condição nele que, humanamente falando, eu e você não conseguimos ver. Mas os olhos da fé vê além. Gênesis 28 diz, no versículo 13, que perto estava o Senhor desse homem. Talvez você no seu egoísmo, ou eu no meu egoísmo, no meu pensamento correto. Ah, mas Deus não era para estar perto dessa peste. Sim ou não? Ah, ele é ruim demais, olha aí o que ele fez com o irmão. Se faz com o irmão, imagina o que faz comigo. Quem não já falou isso e quem já não pensou isso? Se faz com um parente, imagina o que faz com os outros. Marcos está rindo. É ou não é, gente? Mas graças a Deus que Deus é Deus, e Ele está forjando uma geração aonde o favor imerecido toca, aonde a graça de Deus se manifesta, aonde o impossível se torna possível. E muitas das vezes a gente vê essa situação, a gente pensa no outro, mas na verdade a gente tem que se enxergar. Porque a palavra de Deus diz, examine o homem a si mesmo. E hoje tem ceia. E queridos, nós somos essa geração aonde o Senhor tem um encontro conosco. Porque Jacó, ele teve um encontro com Deus. Ele fez uma pedra de travesseiro e sonhou e viu os anjos subirem descendo, e o Senhor marcou aquele homem e mudou o nome dele de usurpador, de manipulador, de sem noção, pode botar as qualificações que você quiser, e mudou o nome dele para Israel e colocou ele numa posição de reino. Será que isso não é tão importante? Porque sabe quem é o Jacó? Sou eu e você. Quando muitas das vezes os pensamentos egoístas surgem, quando as situações que a gente acha que tem que ser para mim primeiro aparecem, mas o Senhor, Ele quer marcar a mim e a você.
para que nós possamos ser a geração que é marcada por Ele e que Ele nos chama para reinar em vida. Porque lá atrás, aquele que foi o primeiro olhou para aquilo que a palavra de Deus disse. Eu e você podemos estar nesse lugar aonde podemos olhar para aquilo que a palavra de Deus diz. Podemos ser aquele que o Senhor confia as suas coisas, a qual o Senhor lhe dá para servir a outro. E podemos também ser esse, a qual, muitas das vezes, com as nossas situações secretas, o Senhor retira de nós essa condição, nos marca com a sua presença e nos coloca para sermos príncipes e princesas desse mundo. Essa é a tua posição. Essa é a minha condição. Essa é a nossa posição a partir de janeiro de 2022. Não somente agora, mas dia após dia. Dia após dia, toda vez que o desafio vier, toda vez que a angústia vier, toda vez que a afronta vier, toda vez que os sentimentos, pensamentos contrários vier, você saber quem é no Senhor. Vamos se colocar de pé. Amém? Você olha para a palavra que Deus diz. Você se firma na confiança que o Senhor tem em você, na fidelidade que você se dispõe ao Senhor. Você é marcado por Ele para sair de uma condição aonde você andava, num lugar que todo mundo, quando olhava para você, lá vem ele, aquele isso, os adjetivos, e você vai para uma posição aonde você está reinando em vida. Faça uma oração. Eu vou orar por você. Pai, a tua igreja está aqui. Há uma posição para nós, Pai, de nós olharmos para a tua palavra, para olharmos para aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito. E as promessas do Senhor, que são maiores que as estrelas do céu, são infinitamente maiores que as areias do mar, conforme a descendência que era essa descendência de Abraão. São essas as tuas promessas para nós, aonde há o sim e há o amém, aonde há honra, aonde há a dupla honra. E Pai, nós decidimos morar nesse lugar em Ti, aonde, Pai, confiamos em Ti, aonde o Senhor põe a sua confiança em nós, porque servimos ao Senhor com alegria, servimos ao Senhor como filhos que servem, servimos ao Senhor porque reconhecemos a sua graça e a sua verdade, servimos ao Senhor porque estamos no caminho, servimos ao Senhor porque nós estamos na posição de noiva que serve. Pai, e muitas das vezes aquelas picuinhas que surgem nos nossos sentimentos, pensamentos, o Senhor vem e arranca de nós. Pai, arranca nessa hora, Pai, o sentimento contrário do coração dos meus irmãos. Arranca, Pai, de mim e dos meus irmãos os pensamentos contrários àquilo que o Senhor tem para nós. Pai, que o Senhor entre com a tua marca, que o Senhor entre, Pai, mudando o nosso caminhar, assim como o Senhor marcou a vida de Jacó e fez ele colocar naquele lugar uma coluna. Oh, Pai, aquela pedra que ele colocou como travesseiro, como baluarte. Senhor, porque o Senhor é a rocha da nossa salvação. A rocha que Jacó dormiu foi a rocha onde ele fez um marco, onde ele colocou uma coluna ao Senhor, onde ele fez a casa de Deus. E nós somos a tua casa, oh, nós somos a tua morada, nós temos um lugar de pertencimento, nós temos um nome em Ti. Nos chamastes para reinar. Nos chamastes para reinar. E, Pai, nós reinamos acima dos problemas, acima das circunstâncias, acima de tudo que tenta nos
envolver, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu queria chamar a Evelyn para pegar os elementos, em nome de Jesus.